dando para ver, Heitor? Perfeitamente. Tudo beleza. Então tá, vamos lá. Então nós temos aqui uma série do lado esquerdo, Game of Thrones, traduzido como Guerra dos Tronos, e o filme A Outra, The Other Bowling Girl, do lado direito. Então nós temos uma série e um filme, justamente para a gente introduzir esse assunto aqui, ligado ao rei Henrique VIII. Né? Por que eu estou falando da série Guerra dos Tronos? Porque a série Guerra dos Tronos ela foi produzida, Heitor, pelo George Martin, que é um autor britânico, e ele disse que ele se inspirou justamente em dois momentos, né, que vão culminar com o início da monarquia Tudor na Inglaterra. Então, ele afirma em entrevistas que Guerra dos Tronos faz muitas referências históricas à Guerra das Duas Rosas. Então, o que foi a Guerra das Duas Rosas? A Guerra das Duas Rosas, ela ocorreu bem depois, né, apenas alguns anos depois, da Guerra dos 100 Anos, que vai lá de 1337 a 1453. Inclusive, em sala de aula com os nossos alunos, então, a gente comenta que é uma das guerras que não faz jus ao nome, né? Porque ela não durou 100 anos, ela durou 116 anos, né? E teve como grande nome, obviamente, a gente sempre lembra, né, da Santa Joana d'Arc, ligada aí, né, aos interesses da monarquia britânica da época e a monarquia francesa. Então acaba a Guerra dos 100 Anos com vitória francesa, como a gente sabe. Então houve, de certa maneira, um problema dinástico na Inglaterra, depois desse conflito, e uma briga pela sucessão do trono, e também, de certa maneira, uma guerra que envolveu interesses, né, por terras, uma vez que a Inglaterra foi escorraçada da França, depois de tantos anos, né, tantas décadas de conflito. Então, a Guerra das Duas Rosas, ela foi a guerra entre os York, daí o nome Duas Rosas, porque os York representavam a rosa branca e os Lancaster a rosa vermelha. Por isso o nome Guerra das Duas Rosas. Aí teve uma série de tretas, e dessas tretas culmina com a ascensão da dinastia Tudor ao trono, que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes, deixa eu só comentar aqui. Qual é a referência que a gente pode usar na série? Na verdade, é uma série de livros que acabou sendo convertida para uma série da HBO, né, que é essa série aqui, Game of Thrones. Né? O George Martin escreveu Crônicas de Gelo e Fogo, da onde vem a Guerra dos Tronos. Então nós temos na série, Heitor, a dinastia, na verdade é chamada de casa, tá? The House, né, originalmente. Então nós temos a Casa Stark brigando pelo Trono de Ferro, que aqui está mostrando o Ned Stark, né, é o Sean Ben. O Heitor, eu não sei se você lembra desse ator, ele fez o Boromir, do Senhor dos Anéis. Tá lembrado dele? Mas com certeza, meu Deus do céu. Cara... Uma belíssima interpretação lá no Senhor dos Anéis, inclusive. E belíssima interpretação também na série Guerra dos Tronos. Ele tem, digamos, uma certa tendência a fazer personagens em séries épicas ou filmes épicos. Ele fez depois ele fez, eu acho que a Caça às Bruxas, eu acho que, se eu não me engano, um outro filme fundamentado na Inglaterra medieval. Então ele é um cara que atua muito aí representando personagens históricos ou ficcionais, mas em momentos, assim, digamos, mais épicos, né? Para o pessoal que gosta de Senhor dos Anéis, mas não lembra dele, do Boromir, o Boromir é aquele general de Gondor, que é um dos caras que vai representar Gondor e que faz parte da Sociedade do Anel, que vai escoltar o Frodo até uma parte lá, que depois eles se separam, mas aquela primeira parte do primeiro filme, do primeiro livro, o representante de Gondor é o Boromir, é esse ator aí. Sensacional, sensacional. No conselho de Elrond, em Rivendell, né, Valfenda, ele olha para o anel e diz, "It's a gift." Né? Ele é Boromir, filho de Denethor e irmão de Faramir, na sequência de livros, a partir da Sociedade do Anel, que vai depois até o Retorno do Rei. Né? Mas, enfim, então, assim, voltando à série, a Casa Stark é uma referência à Casa York, da Guerra das Duas Rosas, entendeu? Olha só, a referência histórica. E a Casa Lannister, que é inimiga dos Stark, né, tem essas tretas homéricas ali, que de certa maneira são referenciadas em fatos específicos da série.
como, por exemplo, o Casamento Vermelho, que é baseado no Jantar Púrpura, que realmente aconteceu, né? Foi lá um conflito entre os York e os Lancaster. E aí os Lannister representariam, digamos assim, a casa Lancaster. Então nós temos essas referências históricas ali, claro, com elementos épicos, elementos de fantasia, tem os dragões, né? Aquela coisa toda. Agora, os dragões poderiam fazer referência ao brasão de armas também, que eu vou mostrar depois, referente à casa Tudor. Bom, e aqui do lado direito nós temos o filme A Outra. Aí nós temos o Eric Bana fazendo o papel do rei Henrique VIII. Nós temos a deslumbrante Scarlett Johansson fazendo o papel de Maria Bolena e a Natalie Portman, que é uma atriz israelense, fazendo o papel de Ana Bolena. Então, porque teve um triângulo amoroso. O rei Henrique VIII, como a gente vai ver, foi um cara que foi um rei que teve várias mulheres, várias esposas, né? E aí, nesse caso, né, do filme A Outra, representa um caso que ele teve com a Maria Bolena, mas depois ele casa com a Ana Bolena, se torna sua esposa oficial. Ela trabalhava, inclusive, no castelo do rei, ali, na morada palacial. E depois ela vai vir a ser condenada à morte dentre as acusações de adultério. Então, nós vamos falar. Inclusive, tem uma curiosidade relacionada à Ana Bolena, histórica, né, no caso. E é um fato histórico que aparece no filme A Outra, um filmaço também, muito legal, para conhecer um pouquinho da história desse casamento entre Henrique VIII e Ana Bolena. E no caso de série, poderia citar, mas para não me alongar muito, né, para não aborrecer o nosso ouvinte aí, poderia citar também a série The Tudors, que também faz referência a essas articulações políticas, né, esse momento histórico do século XVI, ligado à dinastia Tudor. Tudo certo, Heitor? Beleza até aqui? Show de bola. Show. Então vamos em frente. Aqui nós temos o símbolo da Casa Tudor, né, justamente aquilo que foi comentado anteriormente, né, que é da Guerra das Duas Rosas, que vai de 1455 a 1485, nós temos o quê? Nós temos um acordo, já que nenhuma das duas casas foi vitoriosa oficialmente. Então, um acordo entre os Lancaster e os York coloca um Tudor no poder, que será o Henrique VII, tá? Que começa a governar já a partir de 1485. Acabou a Guerra das Duas Rosas, pá, já entra o rei Henrique VII Tudor, né, no poder. E a gente vê que o símbolo da Casa Tudor é justamente uma junção das duas rosas, né? Ó, a rosa vermelha e a rosa branca, né? A rosa branca os York e a vermelha os Lancaster. E parece um ovo frito, né? Mas é o símbolo da Casa Tudor ali. Aqui o brasão de armas, né? Aí quando a gente tem nas Crônicas de Gelo e Fogo lá, na Guerra dos Tronos, os dragões da Daenerys Targaryen, que vem lá do leste, né? Essa questão dos homens, dos povos do leste, também é uma constante. A gente vê isso no Senhor dos Anéis, né? Por exemplo, os homens de Ron, eles são do leste, mas são maus. No caso de Rum, na verdade, os homens de Rum, R-H-U-N, com U tem uma treminha ali. Só que no caso da Guerra dos Tronos, o George Martin, ao contrário do John Royal Tolkien, ele não traz personagens numa perspectiva tão maniqueísta, digamos, né? Tu não tens uma luta do bem contra o mal de uma maneira muito visível, né? Essa questão da dualidade, digamos, meio que taoísmo, ou confucionismo, yin e yang ali, fica mais evidente no caso do George Martin, porque os personagens eles são ambíguos. Não dá para dizer que eles são totalmente bons ou totalmente maus, né? Essa guerra do bem contra o mal, ela não é percebida diretamente na Guerra dos Tronos, mas de qualquer maneira há elementos de fantasia. É uma low fantasy, mas é uma fantasia, né? Então nós temos os dragões de Daenerys, e a Daenerys também está na tentativa, ela vai acabar disputando o Trono de Ferro, né, em Westeros, que é esse continente da Guerra dos Tronos. E aqui a gente tem o leão, né, que é um animal típico, né, da monarquia inglesa, anglo-leão, e aqui nós temos o dragão também, como poderia fazer uma referência direta a isso, né? E aqui nós temos a descendência do rei Henrique VIII. Deixa eu dar uma ampliada aqui, vamos ver como é que fica, né? Ó, Henrique VII casou com Elizabeth de York, olha lá,
Rosa Branca, né, para ter essa, digamos, unificação para o trono inglês. Né? Aí nós temos aqui o Arthur, príncipe de Gales, o Henrique VIII casando com a Catarina de Aragão, depois ele teve mais 5 esposas, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catherine Howard e Catherine Parr. Foi a última esposa dele, mas teve mais várias amantes também. E depois algumas delas a gente vai citar. Aí, com a Catarina de Aragão, ele teve a Maria I da Inglaterra, né, que casou com Filipe II da Espanha, não tiveram filhos. Né? Isso é uma curiosidade. Nenhum dos três teve filhos, nem Elizabeth I da Inglaterra, conhecida como a Rainha Virgem, a Era de Ouro, né, da dinastia Tudor, e nem o Eduardo VI, que foi o filho homem que ele queria ter, mas tinha dificuldade em ter. Depois você vai dar uma esmiuçada a respeito disso, né, que é o tema aí central da nossa live de hoje. Heitor, até aqui, como é que estamos? Tudo certo? Sensacional. Sensacional. Beleza. Continua aí que tá muito interessante. Vamos em frente. Então, o rei Henrique VIII, ele nasceu em 1491, morreu em 1557, tá? 1547. Ele começou a governar a partir de 1509. Em 1513 ele já se embrenha uma guerra lá na Grã-Bretanha